Olá, olá, paz e graça para você que ouve essa mensagem nessa hora, para você que ouve a voz do Senhor, essa voz preciosa que muitas das vezes fala no silêncio, sem que você esteja escutando até uma pregação, sem que você esteja escutando algo. A voz do Senhor fala de forma real para aqueles que Ele disse: todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. Eu quero, nesses momentos que estarei falando aqui, chamar a sua atenção, convidar para a gente pensar sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras. A gente está vivendo um período de muita descoberta, né? De muitos conhecimentos, muitos assuntos, muitas vozes, né? Então a gente percebe que tem muitos pregadores, muitos pensadores, intelectuais, estudantes, que tem aquele lado dos que não crê nas Escrituras, e então eles estudam as Escrituras para dizer que é um livro inventado pela igreja, dizer que é um livro falso, né? Que Moisés não existiu, Jesus não existiu, e por aí vai, né? Tem esse lado dos incrédulos, né? Os ateus, os que não acreditam, na Bíblia, os que não acreditam nesse ensinamento apostólico, e por aí vai. E existem aqueles que, mesmo acreditando na Bíblia, mesmo tendo sido doutrinados por igreja A, B ou C, num dado momento, por curiosidades, eles começam a questionar e a fazerem certas descobertas. E são descobertas que são verdadeiras, né? Você vai escavacando, você vai analisando, então você vai fazendo certas descobertas que são verdadeiras. Mas enfim, especificamente sobre a Bíblia Sagrada, né? Você não vai encontrar Jesus Cristo prometer deixar um livro. Você não vai encontrar Jesus deixar um livro. É maravilhoso o pensamento de Martinho Lutero, dos reformadores, a respeito das Escrituras Sagradas, aonde dá uma ênfase maior no livro, né? na Bíblia Sagrada, né? Somente as Escrituras. A fé está alicerçada na Palavra de Deus, e então a Palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. Então esse pensamento, ele é um pensamento protestante, e ele é um pensamento bom, né? O que isso quer dizer não quer dizer que a gente vai idolatrar um livro, mas na essência isso está dizendo o seguinte, que o catolicismo não valoriza a Bíblia dessa forma. Então, esse é o sentido. Já a visão dos reformadores, os reformadores, especialmente Lutero, traz a visão de que o livro está certo, e que o Papa e seja qual for o sacerdote que não fale conforme as sagradas letras, não estaria certo. O que é inerrante seria a palavra de Deus, o que é infalível seria a palavra de Deus, e não um Papa ou um homem. Então essa é a essência da ideia protestante. Não tem nada a ver com idolatrar um livro. A idolatria pelo livro se torna quando você começa a ter uma visão meio que mágica pelo livro, né? Como se a Bíblia fosse sagrada, nesse sentido de, voltando ao que eu disse, de acordo com Jesus, Jesus não prometeu deixar um livro. Então Jesus vai dizer coisas interessantes sobre isso. Jesus vai dizer: a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então a palavra criou todas as coisas. A palavra e Deus é uma coisa só. A palavra é viva, a palavra é poderosa. Você é gerado de novo
pela palavra, né? A palavra vem de um ser, a palavra vem do Espírito, vem de Deus. Então esse mistério volta da palavra. A palavra se fez carne, habitou entre nós, cumpriu todo o propósito que a própria mente de Deus, a própria previsão de Deus, a própria palavra já havia prescrito o que ia acontecer. Mas enfim, Jesus Cristo promete deixar um livro? Não. Só que Jesus Cristo não anula as Escrituras. Ao contrário, ele diz que veio para cumprir. Ele veio para cumprir cada profecia. E ele próprio declara várias vezes os textos dos profetas. O mesmo Jesus enfatiza a importância de analisar as Escrituras. Tem uma passagem que ele vai relatar: errais não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras. Analisem as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Então, o estudo das Escrituras, o conhecimento das Escrituras, não é para invalidar a Escritura, mas é para você ter conhecimento, você ter testemunho de que ela se cumpre em Jesus. Esse é o ponto. Por isso que não precisamos entrar nessa onda de questionamento sobre a veracidade da Bíblia, sobre qual a Bíblia original, qual a melhor tradução. Então tem uma galera indo nessa direção. Se Deus descesse do céu, escrevesse um livro sem adulteração de nada e entregasse para todos os povos, não ia mudar nada. Um livro por si só é morto. A letra mata. Então Deus não enviou um livro para salvar o mundo. Deus enviou seu Filho, e esse Filho é a palavra viva. Só que a palavra viva não vai anular a palavra escrita, não vai trazer polêmicas sobre a palavra escrita. A palavra viva é o cumprimento da profecia. Então uma das escrituras mais importantes está escrita em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Ali vai relatar sobre o Monte da Transfiguração, onde aparece Moisés e Elias. Jesus está ali, Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João. E então aquele fenômeno acontece. E dali vem a voz que diz: Tu és meu filho amado, este é meu filho amado, a ele eu vi. A pergunta que eu faço é: essa voz de Deus, essa voz que desceu dizendo, esse é meu filho amado, esse filho amado que o texto diz, esse filho amado era a carne de Jesus? Esse filho amado, essa palavra viva, era a carne de Jesus? Perceba, a palavra estava feita carne. Então a palavra não é a carne, a palavra foi feita carne. A palavra também não é o livro. A voz não disse: eu vou te dar um livro perfeito e através desse livro vocês vão ser salvos. Não. Então há uma palavra viva, e essa palavra viva que não pode morrer é a palavra de Deus. O mesmo Jesus também trouxe essa afirmação ao dizer: o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus durará para sempre. A palavra de Deus é desde o princípio, antes do princípio. Então a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Então é eterna. Mas vamos lá. Nessa mesma compreensão, você vai abrir sua Bíblia no primeiro capítulo de Hebreus, e ali vai estar escrito que o Filho, ele é o cumprimento de tudo. O apóstolo ali vai dizer que Deus falou de diversas formas, através dos profetas. Deus trouxe várias manifestações, mas que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O ponto é, vai ter estudantes da Bíblia que vai trazer a ideia de que os últimos dias foi lá, né? O período apostólico. Tá, beleza. Ok. Você pode trazer essa compreensão, tentando mostrar que os tempos eles mudam. Os próprios dias das semanas, você pode ver que você tem domingo, segunda, terça,
tudo é tempo, mas tem características diferentes. Então, se você pegar o estudo do mundo, vai ter também essas fases, esses períodos. O problema está então a compreensão errada. E a compreensão errada que eu afirmo é que interpretar que o último tempo foi um período apostólico e aquele período apostólico acabou e daí o que acontece? Teve uma mudança no evangelho. Então, esse tipo de compreensão não é de Deus. O foco do assunto é enaltecer aquele que é digno, é enaltecer Jesus. O foco do assunto é dizer que Deus não fala por profetas, Deus não fala por sacerdotes, Deus continua hoje aqui, nesse momento que falo com você, falando através de Jesus Cristo. A voz de Deus é uma só. Se ela está em mim, cumpre-se o que ele disse. Naquela hora quem fala é o Espírito de meu Pai. Então a voz de Deus, ela veio para ficar. A voz de Deus é que te dá fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então essa voz que está no capítulo 1 de Hebreus, esse filho, que é essa voz, que é a palavra, porque o filho é a palavra e a voz é a mesma coisa, não passa, simplesmente não passa. Os apóstolos passaram, aqueles tempos passaram, muito antes, vários outros tempos passaram, o tempo está passando, mas a palavra de Deus permanece. O ponto máximo é, quando a palavra se materializou, cumpriu-se. O que cumpriu-se? Todas as profecias. Então o livro todo que você tem em mão, chamado Bíblia Sagrada, ele já está cumprido em Jesus. Então é preciso trazer essa compreensão. Jesus não pode ser simplesmente uma parte do livro. Ele é o livro todo. Ele é a palavra de Deus. O problema está na mentalidade. As pessoas, quando ouvem Jesus, elas estão imaginando a carne. A carne não era a palavra estava em carne. Então aí é onde está o ponto máximo, o ponto mais importante. A gente pode pegar, por exemplo, o capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10. Na dispensação da plenitude dos tempos, perceba, o texto ali vai dizer sobre a consumação de todos os tempos, plenitude dos tempos, todos os tempos. Efésios 1, 9 e 10. Quando acontece essa plenitude dos tempos, o que é que diz o texto? Deus tornou a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. O ponto é, isso vai se cumprir ou isso já se cumpriu? Esse é o ponto. Eu trago para você a certeza de fé que isso se cumpriu em Jesus. Agora o problema está, quando eu digo que isso se cumpriu em Jesus, a mentalidade das pessoas vai imaginar 2000 anos atrás. O cumprimento da palavra de Deus não tem a ver com um tempo específico. O cumprimento da palavra de Deus tem a ver com a manifestação. Então, o mesmo Jesus, a mesma palavra que se manifestou lá nos profetas, ela se manifestou em totalidade no homem Jesus. E então o homem de Jesus, ele representa a cabeça de tudo isso. De modo que hoje, a palavra, quando é mostrada a você, essa palavra está apontando para o mesmo Jesus. Não há um outro a ser enviado. O enviado de Deus é Jesus Cristo. A vida eterna está em você reconhecer um só Deus e receber seu enviado, que é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo não é a carne, embora ele seja manifestado em carne. Se você pode crer, aqui está uma carne, você é carne, mas a palavra para salvar, ela precisa vir, ela precisa ser manifesta, você está em carne. Então essa palavra vem te resgatar da carne, ela vem te tirar desse governo terreno, mas ela não é a carne em si. Mas o ponto é,
O foco é Jesus, o alvo é Jesus. Esse é o ponto máximo dessa ideia da Escritura. O que é que eu quero falar mais sobre isso? Sei que o vídeo se prolonga, fica um pouco chato às vezes de ouvir, mas na verdade eu queria traçar mais essa compreensão sobre essas pessoas que estão fazendo o embaraço da fé de alguns. Se você abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2, ali tem uma passagem tremenda em Colossenses capítulo 2, onde Paulo vai trazer a importância de quem é Cristo. Então ele vai dizer, no capítulo 2 de Colossenses, que ele é a plenitude da divindade. A plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Cristo é o cabeça. Você não pode estar com a sua fé enraizada nas tradições do mundo, nas compreensões intelectuais do homem, mas você precisa estar com a sua fé enraizada em Cristo, porque Ele é o tesouro de toda a ciência e sabedoria de Deus. Ele é a fonte máxima, Ele é o máximo de Deus. Então esse Cristo, não o Cristo humano, mas esse Cristo que é o próprio Deus feito manifesto. Isso é onde a igreja está estabelecida. Isso é exatamente o que Jesus disse sobre a igreja ser fundada sobre esse alicerce. As portas do inferno não hão de prevalecer. Pedro era apenas um pedaço daquela rocha. Você também, eu. Então todos os membros são membros de um corpo. A coisa toda é Ele. Então ali no próprio Colossenses, quando fala que a plenitude de Deus está corporizada, você precisa entender que isso não significa um homem. Embora a Escritura fala que Jesus, ele foi a manifestação plena de Deus, mas você precisa entender que não se trata do ser humano, mas sim da palavra. Toda a palavra foi manifesta. Não há nada mais a Deus te dar além, perceba, além de Cristo Jesus. Ele é o máximo e o suficiente para você. Jesus é simplesmente a manifestação perfeita de Deus. O problema está na mentalidade. Todas as vezes que fala Jesus, as pessoas só pensam na carne. É a fé de Tomé. Não conseguem ver a grandeza da palavra. A palavra está vivendo aqui hoje. Uma comparação lindíssima eu faço com a natureza. Você teve o período das estrelas, que foram os profetas. Você olhava para o céu negro e ali tinha os profetas, as estrelas no Velho Testamento. Então essa é uma comparação lindíssima. Ali no Velho Testamento, as estrelas. Então você teve uma fase de algo tão lindo, que foram os profetas. Nesse mesmo pensamento você pode pegar também a lua. A lua, ela tanto traz uma significação de ser a lei, como também de ser a igreja. Mas perceba que nesse assunto, dessa inspiração, dessa analogia, o ponto é o sol. O sol é o máximo. Então o sol vem e você não vai ver mais lua, você não vai ver mais estrelas. Quando Cristo é manifestado a você, você não deve nenhuma satisfação aos profetas ou à igreja, porque você está contemplando Cristo. E se a igreja é de verdade, se o profeta é de verdade, se o pregador é de verdade, ele vai se ajoelhar e ele vai adorar junto a você, dizendo que Cristo deve ser adorado, que a glória a Ele pertence, que realmente devemos olhar para o sol, devemos olhar para Cristo. Tudo tem que apontar para Ele. O que não aponta para Cristo, você não deve dar ouvidos, porque Cristo é o presente de Deus para você. Cristo é o presente de Deus para mim. Se eu não estiver manifestando Cristo, eu simplesmente não estou manifestando Deus. Eu não estou inspirado por Deus. Mas se eu estiver apontando para Cristo, é o que Ele disse. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe a meu Pai. Perceba essa unidade perfeita? Casando uma escritura sobre esse assunto, o próprio Jesus declara em São João 14:20: naquele dia você vai saber que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Perceba como isso é perfeito e harmônico com esse assunto que eu falei da plenitude.
com o mesmo Colossenses 2, um corpo onde a divindade habita corporizada. É a igreja, é a plenitude. Deus em Cristo, Cristo na igreja. A pregação de Paulo vai estar pautada nisso. Tentando voltar um pouco novamente, eu já vou terminar. Então, analise as escrituras, mas esteja atento. A maioria dos homens são somente intelectuais. Julgue você. Eu, Edson, eu estou sendo só intelectual? Para uns eu vou estar sendo só intelectual. Para outros, nem intelectual eu estou sendo. Para muitos eu vou estar falando só besteiras. Mas para mim mesmo, primeiramente para mim mesmo, eu acredito que Deus está me usando. Eu acredito que Deus me escolheu. Eu acredito que Deus me dá inspirações. Eu acredito que tudo isso que eu estou falando são inspirações de Deus, não somente para mim. Porque os dons de Deus não é para servir a si. Se Deus me deu um dom, não é para o meu próprio serviço. A Bíblia me ensina que o dom é para edificação do corpo. O dom é para servir você. O dom da palavra não é propriamente para mim. Primeiramente eu tenho para mim. Primeiramente eu creio no que eu estou falando. Mas isso não é para mim, isso é para você. A palavra ela é para edificação. Como um professor que tem todos aqueles estudos, toda aquela programação que ele faz, é para os alunos. Então o dom da palavra é isso, é para a edificação do corpo. Está escrito em Efésios 4:11 que esses dons que é dado para a perfeição dos santos, para que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então são os dons que Deus envia para a nossa edificação. Então julgue você. Eu não estou preocupado com quantas pessoas vão acreditar nisso, quantas pessoas vão ver isso. Mas eu direciono isso para quem pode crer. E o foco da minha fala é glorificar a Cristo como sendo o máximo de Deus, como sendo o enviado de Deus para a nossa salvação. E ao mesmo tempo eu estou fazendo essas exortações sobre essas pessoas carnais, intelectuais. Quando eu digo carnais, eu estou falando realmente no sentido intelectual. Como você pode perceber no capítulo 2 de Colossenses, sobre essa exortação que Paulo fala, de você não estar com a sua fé fundamentada em compreensão humana, não é uma compreensão humana, não é uma compreensão filosófica, mas a sua fé precisa estar fundamentada, a sua fé é oriunda da mente de Cristo. Sua fé é vinda da palavra de Deus. E se sua fé é vinda da palavra de Deus, ela vai simplesmente ser harmônica e ela vai simplesmente manifestar a própria palavra. É como uma semente que vai gerar aquela mesma árvore. Então toda verdadeira fé vem de Deus e vai estar em perfeita harmonia com Deus. Mas quem não é de Deus não vai poder aceitar. Porque Deus fala, a fé manifesta para esse processo de reprodução de si mesma. Então Cristo é manifestado nessa propagação da voz. Essa palavra vai sendo passada de irmão para irmão. Numa das últimas inspirações que Deus me deu, eu quero fechar isso nesse ponto que me veio aqui agora, que é: humanamente eu recebi poder de meu pai e da minha mãe na fecundação. Humanamente eu tenho o poder da procriação. Então quando eu encontrei a minha esposa, eu pude manifestar a minha própria espécie. Então eu tive esse poder porque eu recebi do meu pai. Eu recebi esse poder do meu nascimento, o poder de reproduzir. Esse é o maior poder que o homem tem, é o poder de reproduzir a si mesmo. Espiritualmente falando, quando você recebe o Espírito de Deus, o maior poder que te é dado não é curar, milagres, sinais e maravilhas. O maior poder é você manifestar os escolhidos. O verbo de Deus está em você, e esse verbo é uma palavra, e essa palavra é semente. E então, quando o Espírito Santo está na tua boca falando, isso vai ter esse poder de manifestação. Todo aquele que receber essa palavra do Espírito Santo
vai ser gerado no ventre de Deus, vai ser gerado no ventre do Espírito. Percebe a analogia perfeita com a Escritura? Como Paulo disse, vocês são gerados de mim? Não, vocês são gerados pelo Evangelho. Eu tenho dores de parto até que os paulinos seja formado em vocês? Não, até que Cristo Jesus seja formado em vocês. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe por você ter ouvido até aqui. Até um outro vídeo, que o Senhor Jesus traga a luz, porque Ele é a verdadeira luz. Estejamos firmados nele, Ele é a verdade que não tem prazo de validade. Deus abençoe no precioso nome de Jesus. Amém.